E nesta quarta-feira, os representantes da empresa de extrema-esquerda Sleeping Giants não compareceram à audiência da Câmara para debater a atuação do grupo. Humberto Santana Ribeiro e o casal Leonardo de Carvalho Leal e Maiara Stelli são responsáveis pelo perfil na rede social X, que prega o boicote à empresa sob a alegação de suposta prática de desinformação. O convite para os sócios do Sleeping Giants foi feito pelos deputados Gustavo Gayer, Júlia Zanatta e Bia Kicis. Compareceu à audiência apenas o advogado da Jovem Pan, um dos principais alvos do grupo. José Frederico Simino Mansur falou sobre o processo que a emissora abriu contra o Sleeping Giant pelos ataques promovidos pelo grupo. Campanha de desmonetização, desmonetiza a Jovem Pan, em que basicamente o Sleeping Giants ele se utiliza de recortes, de trechos de entrevistas, trechos de opiniões de comentaristas, de parlamentares, de juristas, enfim, sempre trechos, para de alguma forma produzir um conteúdo alegando que a Jovem Pan estaria causando uma desinformação. O deputado Marcel Van Hatten criticou a ausência dos integrantes do grupo. Isso é atitude de covarde, de quem dá o tapa esconde a mão. Deveriam estar aqui atendendo o pedido do parlamento, que é o representante da democracia e do povo brasileiro, e não supostamente falar em nome do povo brasileiro. E para abrir nossa rodada de comentários aqui em Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas. Muito boa noite, Cris Grêmio, direto de Curitiba. Cris, até o momento, nenhum integrante aí do Sleeping Giants se manifestou sobre não ter comparecido hoje na audiência na Câmara. O deputado Marcel Van Hatten foi bem enfático, né, bem contundente aí na manifestação dele, chamando inclusive de uma atitude covarde essa ausência dos representantes do Sleeping Giants hoje na Câmara. Boa noite, Cris. Boa noite, Paula. Eu vou começar repetindo. Isso é atitude de covardes. Eles são covardes. Então, eu queria dar boa noite para os corajosos colegas aqui de bancada que não se acovardam como esses milicianos digitais do Sleeping Giants. Ana Paula, Silvio Navarro, Augusto, e também para a nossa audiência, que no chat também vai desmentindo as falácias que esquerdistas costumam colocar aí para tumultuar o debate paralelo que rola no chat do programa. Eles são milicianos, né, Paula? É exatamente como a milícia armada do MST, que tenta se fazer passar por um movimento social, ou pelo menos os financiadores, né, deles e os incentivadores das invasões de terra, os cabeças por trás desse movimento, que a gente sabe que inclusive são, às vezes, ligados a partidos políticos, né? Tem deputado do PT da Bahia que deveria estar sendo investigado por invasões e foi apontado aí na CPI do MST também por isso, ligado ao MST e tantos outros que surgiram aí nos últimos tempos. A gente sabe, né, de longa data quem está por trás. Esses são todos covardes, não aparecem e ficam se posando de bonzinhos, né, de altruístas, de defensores dos pobres e oprimidos, quando eles estão defendendo a invasão de propriedade, o que é crime, ainda é crime pela legislação brasileira. Esses Sleeping Giants são criminosos porque eles desrespeitam a Constituição quando eles se escondem no anonimato. Então, além de covardes, são criminosos por fazer manifestações, que é permitido pela Constituição, mas escondendo-se no anonimato, que é justamente para fingir que não são eles que estão fazendo, né? Se são eles efetivamente, aquele casalzinho aqui do meu estado, né, de Ponta Grossa, pelo menos para a Folha de São Paulo, eles se apresentaram como se fossem os heróis do Brasil e depois sumiram de novo. Se são eles mesmo de fato, deveriam botar a cara no perfil, deveriam botar a cara, a tapa também nas redes sociais e nas audiências presenciais, como essa na Câmara, para poder ouvir o que as pessoas pensam deles. E o pior é que eles fizeram escola. Aliás, eles já vêm de uma escola, né? Eu preciso lembrar que o PT, lá no início do primeiro governo Lula, orgulhava-se de dizer, via José Dirceu e Companhia de Limitada, que eles tinham criado os MAVs, os militantes em ambientes virtuais, que eram mais ou menos como centrais de telemarketing, disparando ataques contra adversários. Na época não tinha todas essas redes sociais, claro,
mas eles se aprimoraram muito. Tá aí Janones, que não nos deixa negar, fez a coordenação de campanha digital do então candidato Lula, mentindo descaradamente e com a conivência do Tribunal Superior Eleitoral, que não atendia aos pedidos de direito de resposta do então candidato atingido, o presidente Bolsonaro. E agora, só para citar um exemplo, a gente fica eternamente refém desses milicianos digitais. Vou aproveitar o momento, Paula, para esclarecer um crime que estão cometendo contra mim desde a quarta-feira passada, quando eu participei aqui do Oeste Sem Filtro, que é meu dia de participar, e a gente abriu o programa comentando aquela atitude corajosa do advogado Sebastião Coelho, ex-desembargador, que foi lá na cara dos ministros do Supremo, naquele julgamento fatídico, e como defensor do primeiro réu acusado dos atos de 8 de janeiro, ali, primeiro réu a ser julgado, ele disse que eram as 11 pessoas mais odiadas do país. Eu comentava isso, e falei na quarta-feira passada, tá o programa aí no YouTube, qualquer um pode checar, que o Brasil precisava de mais homens e mulheres de coragem para que a população começasse a sair do medo em que se meteu depois de tudo que aconteceu com essas prisões ilegais, as perseguições e tudo que a gente viu desde que o presidente Lula assumiu, desde do dia 8 de janeiro em diante. E aí, o que aconteceu? Fizeram um recorte da minha fala, porque na sequência desse comentário, eu dizia, eu estou recebendo muitos avisos já de manifestação para o dia 15 de novembro, e até eu dizia, eu acho que é tarde demais. Eu acho que em 2 meses o avanço do comunismo que está sendo implantado a passos largos será muito grande e poderá produzir estragos. Vamos pensar em outras datas, tem outros feriados, enfim, esse foi meu comentário. Fizeram um recorte maldoso com trechos, pedaços, 2, 3 palavras, emenda com mais 2, 3 palavras lá da frente do comentário, volta para trás, para dar a entender que eu estava convocando manifestações. E olha o que os milicianos que são discípulos do Sleeping Giants falam agora abertamente no Twitter, sem que ninguém os cale, e o discurso de ódio e a campanha de difamação já migrou para o Instagram, ficou na semana passada no Twitter e migrou para o Instagram. Tem um aqui que é um tal de André Bala. A senhora está convocando os terroristas para mais badernas? É isso mesmo? Um lembrete, se a senhora não tem condições de ir embora do país, cale a boca, porque você será a próxima a ir para a colmeia. E aí, claro, eles começaram a marcar Flávio Dino, Polícia Federal, Ministério Público Federal, STF, Alexandre de Moraes, mentindo, dizendo que a Cristina Grêmio está impulsionando atividades criminosas contra os poderes, principalmente o STF. Será que não é preciso processar e acusar por alguns crimes? E por aí vai, porque eu estou lendo assim os mais a menos. Eles não são nada empáticos e a gente sabe como eles são rancorosos, mentirosos e gostam de difamar pessoas na internet. Na hora de aparecer ao vivo, não tem coragem, né, Paula? Então, realmente eu sigo a fala de Marcel Van Hatten, são covardes, é o mínimo que a gente pode dizer sobre esses milicianos. Um absurdo isso que aconteceu com você, Cris. Minha solidariedade, obrigada aí pelos esclarecimentos também à nossa audiência que sempre nos acompanha aqui. Ana, muito boa noite, também quero te ouvir, só para a gente lembrar, né, que os representantes desses Sleeping Giants, oficialmente pelo menos, os que foram chamados a comparecer hoje nessa audiência são Humberto Santana Ribeiro e o casal Leonardo Carvalho Leal e Maiara Stelli. Acabaram não comparecendo hoje, viraram as costas para essa audiência na Câmara. Mas fica a dúvida, né, se há outras pessoas aí financiando, né, por trás desses 3 representantes, financiando esse movimento de boicote e difamação a empresas que contrariam os interesses desse grupo. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Vamos repetir esses nomes, por gentileza? Vamos. Humberto Santana Ribeiro, e aí tem o casal Leonardo de Carvalho Leal e Maiara Stelli, que oficialmente, né, seriam os representantes legais desse movimento, que tem inclusive uma conta na rede social X, Sleeping Giants. Ou seja, os 3 com muita coragem na internet, mas no mundo real são covardes, como muito bem disse o Marcel Van Hatten. Boa noite, Paula, Cris, Silvio, Mestre, Augusto, nossa audiência maravilhosa. E, Cris, sinto muito, minha solidariedade também, e é o que eles fazem. A covardia já começa da desonestidade de recortar as nossas falas, né? Pegar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e juntar num contexto que
simplesmente alimenta as narrativas que eles querem que sejam alimentadas. Agora, Cris, chamar para manifestação pacífica, mesmo que chamemos aqui, estávamos falando ontem, antes de ontem, é preciso que as pessoas comecem a pensar, a voltar a se manifestar, fazer pressão no Senado, para que o Senado traga as rédeas institucionais ali de freios e contrapesos contra inconstitucionalidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, chamar por manifestações pacíficas. Isso é muito legítimo, absolutamente legítimo. E não adianta marcar Flávio Dino, Ministério Público, a NASA, quem quer que seja. Nossa Constituição está aí para ser respeitada e aqui na Revista Oeste nós continuaremos com coragem, sem filtro, no fronte do que é correto. Constitucionalmente, aqui nós defendemos as nossas instituições acima de tudo. E por isso nós temos que apontar os desmandos dessas instituições e de políticos que usam essas instituições para projetos nefastos de poder. Agora, os bonitinhos aí do Sleeping Giants, né, iniciaram a brincadeira toda de perseguição, o verdadeiro fascismo, né, mas na hora de colocar a carinha, como as redes sociais falam, de descer para o play para brincar, a coragem desapareceu. Eles perseguem todos, são covardes, são os valentões, né, os corajosos de teclado. Agora, a ausência diz muito, né, Paula? Agora, é interessante que quando você confronta, como agora a Câmara confrontou, pelo menos tentou confrontar, eu já processei mais de 25 pessoas na internet, Paula. Não é por xingamento de boba, feia, chata, não. É por calúnia, injúria, difamação, ameaça, artigo 138, 139, 140. E é impressionante, Paula, que quando eu nunca estive cara a cara com essas pessoas, mas os meus advogados, sim. É impressionante como ali, cara a cara, diante de tudo que eles falaram na internet, das ameaças, das injúrias, como a coragem some. Todos os mais de 25 processos acabaram em acordos e eu mexi no bolso dessa gente, doei o dinheiro para instituições de caridade, porque a internet não é terra de ninguém. Não adianta esconder o rosto. Não adianta fingir uma coragem que só existe com uma tela na sua frente. Porque tem mecanismos dessas pessoas serem encontradas e se essas 3 pessoas, Paula, não forem as faces desses Sleeping Giants, eu tenho certeza que tem deputado que vai entrar aí com afinco nesse caminho para encontrar os verdadeiros donos, quem está por trás desse fascismo do Sleeping Giants, de ficar caçando as pessoas, de ficar orientando perseguições a essas pessoas, assassinatos de reputação, porque as pessoas, jornalistas independentes, cidadãos comuns, empresas, não compactuam com a ideologia desses 3, ou do Sleeping Giants. Então, Paula, para finalizar, como dizia o 40º presidente americano Ronald Reagan, não se negocia com terroristas. Silvio Navarro, muito boa noite. Enquanto a Ana comentava, a produção aqui já foi rapidamente checar, apurar que o Sleeping Giants tem um CNPJ, uma empresa que foi fundada em São Paulo em julho de 2021 e como atividade principal, abre aspas, eles colocam aqui, atividades de associações de defesa de direitos sociais. Fecha aspas. Mas essa ausência hoje diz muito sobre o que é esse movimento, né, Silvio? Boa noite, querida Paula, queridas Cris, Ana Paula Henkel, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Olha, para complementar o que a Cris e a Ana disseram, eu acho que a gente tem que olhar sobre esse Sleeping Giants, e serei breve, tá? Sob 2 óticas, tá? Primeiro, é um movimento à margem da lei. Embora tenha esse CNPJ que você informa, é um movimento inconstitucional. A Constituição está clara, Paulo, aqui, ó, na minha frente, artigo 5º, parágrafo 4º.
é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Tem um CNPJ, mas se esconde atrás de um avatar. Portanto, nós, todos os dias, estamos aqui, Oeste Sem Filtro, em outros canais, muitas vezes com base aqui nos nossos convidados, mas também no nosso site, na revistaoeste.com, nós colocamos a cara, nós estamos nas redes sociais. Eles não, eles se escondem. Portanto, eles estão no anonimato, eles estão à margem da nossa Constituição. O outro ponto é que agem de forma sorrateira. E aí, Paula, eu me pergunto, como é que fica, como é que deve ser a vida de alguém que se dedica, e agora, com base nessa informação do CNPJ, diz que se dedica profissionalmente a desejar o mal do outro, simplesmente porque não concorda com o pensamento do outro. Isso só pode existir numa democracia relativa, né? Portanto, eu quero ser breve sobre esse Sleeping Giants e finalizo dizendo que em junho desse ano, o ministro Alexandre de Moraes arquivou o inquérito da Jovem Pan contra o Sleeping Giants e depois esses cidadãos aí que você citou, fujões, foram chamados para um evento no STF. Sinal dos tempos. Augusto Nunes, muito boa noite. Só para explicar a quem nos acompanha como é que funciona esse movimento na prática, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui no programa Oeste Sem Filtro, um dos nossos comentaristas comenta algo do qual esse movimento se contrapõe, e o que eles começam a fazer? Uma pressão na rede social, a publicar, a marcar um monte de gente para pressionar, por exemplo, o veículo a demitir o comentarista, o jornalista, enfim. Então, isso já fizeram com vários veículos de comunicação, fizeram com a Gazeta do Povo, fizeram com a Jovem Pan. Então, realmente é uma milícia, né, bem organizada, com um objetivo muito bem definido. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Cris, querida, bem-vinda sempre. Meu irmão Silvio, minha grande parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Eles também pressionam diretamente, Paula, os anunciantes. Olha, sua empresa está anunciando num veículo antidemocrático que ataca o Estado democrático de direito e tal. E essas empresas, para o meu espanto, eu vi isso, da Jovem Pan também se assustam com uma polícia do pensamento de quinta categoria. Quinto, eu me pergunto, por que esperamos até agora? Eu também faço meia-culpa aí, porque não vamos esperar isso da imprensa velha. O que nós estamos esperando para investigar direitinho essa turma com uma pergunta básica? Do que é que eles vivem? Como é que eles ganham o suficiente para comer, para circular por aí, para comprar jornal, se é que compra, ficar lendo aí eles ganham para ficar lendo? Como é que... Enfim, só tem desocupado ali. Então que se volte com o que era contravenção, né? A vadiagem. Faz falta essa contravenção. Não sei quem teve a má ideia de acabar com isso, porque quando, só para lembrar, fazer um paralelo aí meio distante, mas voltar ao nosso assunto. Quando o Collor começou a ficar bravinho, depois de se recuperar mentalmente ali do impeachment, ele começou a brigar, a processar pessoas e tal, e eu entrei com uma série de publicações dizendo, por exemplo, faz 200 dias que o Collor não trabalha. Isso é vadiagem. E enquadrava no texto, que eu não me lembro mais como é que era. Mas é assim, você dispõe de boa saúde, né? Sei que não tem meios conhecidos de sobrevivência. Então, como é que faz? Não trabalha, não ganha mesada. Então, é vadio. Esses caras, no mínimo, eles deveriam ser enquadrados por vadiagem, se existisse a contravenção ainda agora, porque eles não trabalham, ficam voluntariamente tentando cortar fonte de renda de empresas. Isso é crime, é Constituição
assegura a liberdade de imprensa. Então esses caras viraram caso de polícia. Eu acho que a Oeste precisa saber direitinho. Agora, quem é que dirige essa coisa? Que outros dias publicaram um artigo na Folha, lá são 3 dividiram. Era uma trinca que assinava e eles punham lá, fundador do movimento tal, tá bom. E qual é a profissão? De novo, vivem do quê? Quer dizer, esses caras vivem para fazer essas coisas semelhantes às que teve por vítima, agora mais recente, a nossa crise aí. Quer ficar, isso sim é espalhar desinformação, isso sim é você trabalhar com a mentira, é o que eles fazem. É o que eles fazem. Vem o Lula e diz aí, não sei que tribunal é esse, o Tribunal Penal Internacional. Aí não tem nenhuma agência, nem Sleeping Giant, fala, esse cara aí é mentiroso. Como é que pode? Vocês publicam uma coisa dessas, tal? É uma bobagem a serviço de um partido e está na hora de a gente saber como é que eles fazem para ganhar a vida. Eles são caso de polícia, está na hora de a gente enquadrar, porque não dá para esperar aí que a justiça brasileira, que está muito ocupada em prender inocente, vá fazer esse trabalho por nós.